Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Bacon. Mais um dia aqui. E aqui nós discutimos estratégias para transformar o seu corpo em uma verdadeira máquina de queimar gordura, com a dieta cetogênica, sem passar fome e comendo comida de verdade. Eu sou Carlos Magno e hoje nós iremos falar sobre estratégias que irão te ajudar a saber se você está com fome ou com vontade de comer. Quem aí acha que tem fome, mas tem muita vontade de comer durante o dia? Pode comentar nos comentários, pode falar, dê os seus depoimentos, porque a gente vai conversar muito sobre isso, tá? Essas sensações que gerem nosso corpo quando a gente vem de uma alimentação repleta de carboidratos. Estou aqui no YouTube, no Facebook e também no Instagram, e eu espero que todos vocês adquiram muito conhecimento aqui, que eu vou partilhar todo o conhecimento que eu adquiri durante esses anos seguindo uma alimentação com comida de verdade. Então vamos começar? Primeiro, qual a diferença entre a fome e a vontade de comer? Muitas pessoas confundem, né? Acham que são sinônimos, que fome e vontade de comer são sinônimos, mas há uma grande diferença entre ambas. E saber diferenciá-las impacta diretamente nos resultados da perda de peso que vocês tanto buscam e também da melhoria de saúde. Por quê? Por que isso acontece? Porque quando estamos com vontade de comer, não é uma fome de verdade. E isso é muito importante vocês identificarem durante o dia a dia. A fome de verdade, ela é sinalizada pelo nosso corpo, quando mesmo está buscando por alimentos para repor os nutrientes do organismo, tá? Então, o seu corpo está buscando por energia, está buscando por nutrição, e isso é uma fome de verdade. Estes sinais, eles são muito simples e fáceis de serem identificados, como, por exemplo, um desconforto, um ronco estomacal, aquele barulhinho que faz no estômago, quando você está com muita fome, passou um período muito longo sem comer, ou às vezes mesmo uma sensação de fraqueza ou tontura. Esses são os sinais mais claros e físicos e variam de pessoa para pessoa. Nem todo mundo sente, algumas pessoas sentem outros, então varia muito de indivíduo para indivíduo, tá? Mas eu quero saber agora, quem aí já sentiu aquele barulhinho estranho na barriga, que achou que era outra coisa, mas na verdade era a vontade de a fome, na verdade era a fome. E isso já aconteceu alguma vez com todo mundo, né? Todo mundo em algum dia ou já esqueceu de comer ou passou um período muito longo e sentiu aquele barulhinho no estômago que as pessoas ao lado ficaram reparando. Então eu quero saber quem aí já sentiu esse barulhinho, esse desconforto abdominal. Isso aí é uma fome de verdade, tá? Quando você sente essa fome real, você come qualquer alimento que seja agradável ao seu paladar, sem muitas escolhas, simplesmente com o objetivo de saciar o seu organismo. Por exemplo, quando eu sinto que estou com fome e só tem ovo ou só tem verduras na geladeira, tem um brócolis ali que está preparado na manteiga, é um alimento bom. Só que ele não é um alimento muito prazeroso ao paladar de todo mundo. Então, se você só tem esses alimentos que são comida de verdade, se você está com fome, você vai comer eles. Agora, se você não está com fome, se você não só estiver com vontade de comer, o negócio é diferente, entendeu? Então, a fome, você come qualquer alimento, você come ovos, você come vegetais, você come as frutas, mas a vontade de comer, você não come esses alimentos, você quer comer alimentos específicos. Olha aí quem foi que a Butterfly Amanda falou. Eu sinto, principalmente quando estou comendo carboidratos, se o organismo à noite ou de madrugada quer comida. E é isso mesmo. E você não busca comida de verdade, você busca alimentos específicos que vão matar sua vontade naquela noite ali na madrugada, né, que você está ansiosa ou buscando algo que te dê prazer. Então, tem até uma aluna minha que chama Cristiane, eu já dei um exemplo dela anteriormente, agora eu vou dar outro, porque ela chegou até mim uma vez, né, quando ela entrou no método MQG 45, que é o meu curso de emagrecimento, e ela estava lá, eu estou fazendo tudo certinho, Carlos Magno, mas não emagreço. O que está acontecendo? Eu falei, não, vamos iniciar, vamos ver dentro desses 45 dias como é que você está se alimentando, como que está sendo sua alimentação certinha, que você diz, que eu quero ver aí, analisar passo a passo o que você está comendo. E aí, com o passar do tempo, ela me procurou de novo dentro da plataforma lá de interação, que a gente tem um grupo secreto, né, dentro desse curso de emagrecimento, e aí ela disse para mim, Carlos, eu tô com muita fome agora à tarde, e agora o que eu como? E aí eu dei dicas, né? Come ovos mexidos, come um pedaço de abacate, por exemplo, com um pouco de cacau em pó, se você está com vontade de comer algo mais doce, ou come um pedaço de carne que já está preparado do almoço para você não desperdiçar comida. E aí ela veio para mim e falou:
Carlos, eu não quero isso, eu queria um negócio diferente, algo mais apetitoso, que fosse mais prazeroso. E então eu vi que ali ela não estava com fome, era a vontade de comer, né? A vontade de comer algo específico que trouxesse prazer ao paladar dela. Foi quando eu falei, Cris, você está somente com vontade de comer, isso aí não é fome. Porque se você tivesse com fome, você comia os alimentos que a gente come de comida de verdade, né? E aí foi que ela sacou, ela não tinha essa noção que muitas vezes ela estava buscando alimentos específicos que fosse prazeroso ao paladar dela e ela não queria outros alimentos. E aí ela me agradeceu muito porque ela não percebia como estes mínimos detalhes, né? Porque são pequenos detalhes do dia a dia, sabotavam os resultados dela. Por quê? Ela tinha essa vontade de comer de manhã, aí tinha na metade da manhã, tinha à tarde, tinha à noite e na madrugada. E muitas vezes ela, mesmo se alimentando de alimentos, de uma alimentação cetogênica que estava saciando ela, ela tinha essas vontades fora de hora. E não estava percebendo que isso não era fome de verdade, era só a vontade de comer. Foi quando eu conversei com ela, que ela veio com esse relato, e aí a gente viu que era essa vontade de comer que é tão presente quando você vem de uma alimentação cheia de carboidratos, né? Muitas vezes a pessoa está errando em algo imperceptível, mas quando você tem um guia ali, igual a Cris teve comigo, eu fui o guia dela nesse caso, e para tirar todas as dúvidas e apontar o que ela pode melhorar, tudo muda, né? Então muitas pessoas precisam de alguém ali ao lado para dar a mão, alguém para dar dicas, alguém para tirar as dúvidas e corrigir a alimentação que pode ter alguns mínimos detalhes que estão errados. E agora, qual é a vontade de comer? O que significa a vontade de comer? A vontade de comer, gente, ela está mais voltada para uma busca por algum alimento específico que seja prazeroso ao nosso paladar. Como eu disse aqui, a gente busca uma satisfação, um conforto, um prazer quando come aqueles alimentos. E é como se fosse um desejo, né, por algo que traga essa sensação de conforto, de satisfação. Então você quer buscar um conforto na comida. E muitas vezes isso vem por falta de alguma coisa que você teve no dia, por exemplo. Você teve um dia de trabalho muito estressado, ou você teve um dia muito cansativo, ou discutiu com alguém, ou está frustrada com alguma coisa. Então, isso você acaba descontando na comida e não é pela fome, é pela vontade de comer. Vocês podem perceber que quando vem a vontade de comer, nós não escolhemos qualquer alimento que esteja disponível na cozinha, como eu disse anteriormente, né? Normalmente nós buscamos o quê? Por algum alimento com bastante carboidrato. Doces, massas industrializados, salgadinhos, entre outros. Então, são alimentos de petiscos e que são ruins, normalmente industrializados, embutidos, ultraprocessados, processados, tá? Então, é muito importante vocês verem que vocês buscam alimentos específicos. É aquela vontade que você tem de comer, por exemplo. Hoje eu estou com vontade de comer uma empada, hoje eu estou com vontade de comer uma coxinha, estou com vontade de tomar refrigerante. Então, isso é vontade de comer, não é uma fome real. A Rose tá aqui, ó. Comi sobremesa, manjar low carb, creme de leite, leite de coco, gelatina sem sabor e xilitol. Provavelmente isso foi uma vontade de comer, né? Durante uma tarde ou uma noite. Então é muito importante vocês identificarem, porque até dentro da cetogênica ou da low carb, se vocês começam a ter muita vontade de comer e exageram nos alimentos, aí vocês podem até engordar, tá? Como era o caso da Cris, que ela não percebia que ela tinha essa vontade de comer, e mesmo falando que estava fazendo uma alimentação toda correta, tinha algo errado ali, porque ela estava comendo muitas vezes durante o dia e não estava respeitando o seu corpo. E essa sensação, ela está mais ligada a sinais emocionais e psicológicos, né? Como eu disse, é uma ansiedade, um estresse, uma frustração, uma tristeza, são algumas dessas sensações que podem prejudicar e trazer a vontade de comer. Por isso que é extremamente importante você saber diferenciar, né, essas sensações para que você não caia em armadilhas, como estar constantemente se alimentando várias vezes ao dia. Vocês sabem que a dieta low carb cetogênica, a gente respeita a nossa fome natural e não fica comendo de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Então isso é muito importante vocês terem em vista durante todo o dia, durante a rotina de vocês, tá? Outro fator que pode influenciar muito na vontade de comer são as sensações. E que sensações são essas? Por exemplo, estímulos externos. Olha aí, a Rose falou, a ansiedade extrema me atrapalha muito. E tem também esses estímulos externos, como a visão, o olfato e os pensamentos, né, que atrapalham muitas vezes, porque você pensa na comida, você cheira, você está passando por um ambiente e vê aquele cheiro muito bom e sente vontade de comer aquilo, ou quando você vê um alimento
é muito saboroso, muito apetitoso, você tem vontade de comer aquilo. Então, isso pode ser a causa também desse desenvolvimento da vontade de comer. Por exemplo, você vai na rua, na casa de sua avó, ou na rua, eu vou dar o exemplo da casa da avó aqui, porque ele é um exemplo que muita gente passa, né? Você vai na casa de sua avó e cheira aqueles biscoitinhos quentes, cheira aquela comida de vó, e enquanto ela prepara aqueles quitutes, né, você fica morrendo de vontade de comer aquilo. Mesmo você já tendo feito uma refeição completa, por exemplo, você acabou de almoçar, mas foi na casa da sua avó, e aí você sente aquele cheiro, você vê aqueles alimentos e sente muita vontade de comer. E antes que digam aqui que eu estou privando vocês de comer o biscoitinho da vovó, né? Preste muita atenção, porque eu não estou falando isso. Eu estou falando que vocês devem prestar atenção no dia a dia, na rotina de vocês. Eu também amo os biscoitos de minha avó e todas as comidas que ela faz, né? Mas eu estou aqui mostrando para vocês como manter uma alimentação mais saudável no dia a dia. Os 90% da alimentação de vocês, que é o que eu sempre falo, né? Vocês têm que ter como base a comida de verdade e ter mais um controle maior da sua fome, deixando esses prazeres alimentares, como os biscoitos, como as bolachas, para períodos de exceção e não todos os dias dentro da sua dieta, tá? E isso é muito importante vocês saberem e mentalizarem. Mas vamos lá. Quais as dicas que eu tenho para vocês diminuírem, né? Cada vez mais a vontade de comer e passar a focar em comer só quando o seu corpo sinaliza que você está com fome real. Então eu diferenciei a vontade de comer e a fome de verdade, e agora eu vou falar, dar dicas para vocês driblarem essa vontade de comer durante o dia, durante o seu dia a dia, e focar na comida de verdade. E aí, antes de começar a falar as dicas aqui, eu quero saber, durante o seu dia a dia, o que você tinha? Era vontade de comer ou era fome? Porque agora que eu falei, ficou mais fácil de você visualizar o que é cada um. Então comentem aí no chat, digam nos comentários que eu quero saber como é que está a situação de cada um de vocês. Então vamos lá. Um abraço aí para a Rose, para o José, para a Bruna, para a Solange, pessoal tudo aí assistindo, tá? Vamos lá. Adriano, Bruna, estou feliz que vocês estejam aqui. Laiser. Vamos lá. Foque em comida de verdade. Primeira dica, tá? E isso eu canso de falar aqui, a Jana tá aí, eu canso de falar aqui, mas é para que vocês aprendam e mentalizem isso aí, tá? Foque em comida de verdade, coma até a saciedade e sempre perceba os sinais enviados pelo seu corpo. Como eu sempre falo, o nosso lema aqui antes de eu falar qual é o lema, quero saber quem segue aqui a cetogênica certinho, manda aí nos comentários, quero ver quem é que tá acompanhando todos os cafés com bacon, tá? Qual é o nosso lema da dieta cetogênica? Antes de responder, eu quero que vocês falem aí. Carla, quero ver quem está seguindo direitinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Coma quando tiver fome e pare quando tiver saciado. Se vocês seguirem isso, vocês vão ter muito resultado e vão transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura, tá? Porque vocês vão focar em proteínas e gorduras boas. E isso vai saciar o corpo de vocês e vocês não vão ter fome o tempo inteiro. Então, você não precisa passar fome. E isso é óbvio. Você come comida de verdade. Esse negócio de fazer dieta para passar fome, isso é um mito tão grande, né, pessoal? Que já deveria ter sido mais divulgado para as pessoas. Porque muitas pessoas passam mal, muitas pessoas ficam se privando de comer por causa que acham que vão emagrecer por causa disso. Mas o fato é, as pessoas estão focando errado e acabam se privando de comida para ficar em déficit calórico. E não é necessário isso, né? Isso não é necessário e também não é sustentável a longo prazo. Por quê? Proteínas e gorduras boas, isso irá te trazer saciedade e você irá conseguir os nutrientes que você precisa para o seu dia, você irá manter a sua massa muscular e queima muita gordura. Então, vocês vão eliminando cada vez mais a vontade de comer entre as refeições mais completas, por exemplo, como um café da manhã completo, como um almoço completo e um jantar. Normalmente, quem faz a cetogênica, a low carb, faz de 1 a 2 refeições por dia e não sente fome durante o dia. E o jejum vem de forma natural, tá? Então, assim como o seu corpo envia sinais quando você está com fome, ele também envia sinais quando você está cheio. Então, para prestar atenção a esses sinais de saciedade do nosso corpo, nós precisamos diminuir o ritmo. E aqui uma dica: mastigar totalmente a comida. Muitas pessoas comem naquela pressa, mastigam rapidamente e aí ficam cada vez
com mais fome durante o dia, logo após estão com fome, porque não mastigaram a comida corretamente e não deu tempo de digerir totalmente, né? Um abraço pro Sildomar, que está aí assistindo a live, o parceiro. Serliane, é tudo que eu preciso, então vamos nessa, tá? E também uma outra dica, que isso é muito importante, muitas pessoas erram, não tome líquido durante as refeições, tá? Porque eles podem te dar uma sensação de falsa saciedade. Você toma aquele líquido ali, acha que o seu corpo está ficando saciado, enche logo, e você não vai ter nutrientes, você não comeu proteína suficiente, você não comeu gorduras boas o suficiente, e logo depois você vai ter fome ou vontade de comer novamente, tá? Então, essas são as dicas. Primeiro, foque em comida de verdade, e também tome muito cuidado para não tomar líquidos durante as refeições e comer bem, mastigar bem, tá? Vamos lá, foco em proteínas e gorduras boas, tá? Vamos lá, mais dicas. E o jejum intermitente? É bom, é ruim? O que eu faço? É bom para, se eu tenho vontade de comer, como é que eu vou fazer quando eu estiver em jejum? O jejum intermitente, ele será muito bem-vindo, né? Mas ele será feito de forma natural. Porque você está comendo uma alimentação de alta saciedade. Então você vai ter menos vontade de comer e vai ter mais controle do seu apetite. Então faça o jejum quando isso acontecer, tá? Não precisa ficar louco para ter jejuns absurdos, para ter jejuns de 5, 4, 5 dias, porque ele vai vir de forma natural. E claro que o jejum vai auxiliar no seu emagrecimento, vai potencializar seu emagrecimento, mas sem neuras de fazer jejuns longos, viu? Porque isso vai vir naturalmente de uma alimentação baseada em comida de verdade e de comida natural com animais e vegetais, tá? O melhor coach que eu tenho, todos os dias faço uma única refeição. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Além desses fatores que eu falei aqui do jejum, da comida de verdade, consumir menos carboidratos e fazer a cetogênica te ajudará demais nesse processo. Por quê? Quem é que sabe por quê aí? Como eu sempre falo, quando você entra em cetose, você transforma o seu corpo em uma máquina de queimar gordura. Mas agora eu vou explicar um pouco mais sobre o porquê de diminuir esses carboidratos vai te ajudar a diminuir a vontade de comer. Vamos lá. Todo carboidrato ele é transformado em açúcar no nosso corpo, né? E isso acontece muito rápido. Porque você come açúcar e ele é transformado você consome carboidratos durante todo o seu dia e aí ele vai sendo transformado em açúcar dentro do seu corpo. E aí, ao ingerir um alimento rico de carboidratos, né, sua glicemia sobe instantaneamente. E aí ultrapassa esses níveis normais que ela deveria ter durante o seu dia. E aí você chama de pico de glicemia. Então você come carboidrato, te dá um pico de glicemia ali. Aí você para de comer carboidrato, ela desce, sobe de novo, porque você come de 2 em 2, de 3 em 3 horas. Então você tem esses picos de glicemia durante todo o dia, né? Então o seu organismo reage com a liberação da insulina em grande quantidade. Por quê? A insulina vai reduzir o excesso de açúcar no sangue. Porém, aí vem um grande malefício. Ao executar essa tarefa, a insulina gera dois efeitos. Primeiro, porque você está com muito açúcar no sangue, então ela vai armazenar o excesso de glicose em forma de gordura. Por isso que quando a gente come muito carboidrato, a gente engorda tão rapidamente, né? Porque o excedente, o corpo vai estocar aquilo ali, porque ele não tem como utilizar tudo isso. E também baixa o nível, depois que ele faz esse estoque, a insulina baixa o nível de açúcar no seu sangue e leva a um estado de abstinência que faz você sentir fome novamente. Então você tem um ciclo vicioso aí, né? Você comeu carboidrato, aumentou a glicemia. A insulina veio, trabalhou para armazenar essa insulina, e aí armazena em forma de gordura, você tem uma queda brusca da glicemia. E aí o que acontece? Você sente fome novamente. E aí você come carboidrato de novo, e aí entra nesse ciclo vicioso do açúcar, tá? E isso é muito prejudicial ao nosso organismo e ao nosso corpo. E aí você pode falar, mas isso não é fome, né? Não, aí você pode falar, mas isso é fome. E aí eu posso comer, porque a glicemia baixou, vou ter fome de novo. Não, isso não é fome, é vontade de comer. Por quê? Porque quando você tem essa baixa do nível de açúcar no sangue, você sente cada vez mais desejo pelo quê? Pelos carboidratos, pelo açúcar. E aí é como se fosse uma fome de carboidrato, né? Ou você pode chamar também de vontade de comer doce. E aí começa totalmente um novo ciclo, vai, esse ciclo vicioso do açúcar. Em resumo aqui, quanto mais você come carboidrato, mais você tem vontade de comer, tá? O pessoal tá falando aí
cetose, se perde massa muscular? Não. Se você tem uma ingestão adequada de proteínas, você mantém essa massa e pode até ganhar, tá? Olha aí, o menor tempo de jejum qual é? O mínimo que eu indico é 16 horas, tá? Porque ele é o jejum que vai começar a produzir corpos cetônicos do seu corpo, vai te trazer mais benefícios. Quem não consegue, pode começar com de 14 aí, incluindo o tempo de sono, mas o jejum de 16 horas é o mais indicado para cima, ok? Então, pessoal, tem esse ciclo vicioso do açúcar, e aí isso prejudica demais o nosso organismo, pois armazena muita gordura, né? E você tem cada vez mais vontade de comer. Quando você sente fome, você pode estar também com sede. E isso é uma dica muito boa aqui para quando você tiver vontade de comer, você tomar um copão de água, tomar mais água durante o dia, tá? E isso vai ajudar você a diminuir essa vontade de comer e também a evitar desidratação, porque vai disfarçar a vontade de comer e ainda vai te dar mais hidratação durante o dia. Então, no mínimo, aí 2 litros de água por dia já é muito bom para você tomar na sua rotina durante o seu dia a dia, tá? Outra dica muito importante e que ajuda demais, isso aqui, ó, café preto. Mas café preto e puro, tá? Sem adoçante, sem nada. Eu sei que é difícil no começo tomar café preto puro. Eu mesmo eu nunca gostei de café. Não tomava nem com adoçante, nem com açúcar, não gostava. E quando eu comecei a fazer a cetogênica, o jejum, eu queria aumentar os tempos de jejum, e isso me auxiliou muito a ficar em jejum por mais tempo e a vencer a vontade de comer. Porque eu tomava o café e perdia totalmente a vontade de comer doce ou de comer carboidrato, né? Então, tem até um estudo conduzido pela National Center for Biotechnology Information, que descobriu que o café pode reduzir ao máximo a fome, tá? Então, isso é baseado em evidência científica, não estou falando nenhuma balela aqui, é evidência científica, é estudo científico, né, a ciência, que mostra que o café diminui demais a vontade de comer. Então, durante seu jejum, beba café puro para evitar quebrar o jejum também. Quem perguntou do jejum aí, café puro, chás e água, sem adoçantes, puros, sem nenhum aditivo, tá? Então isso ajuda demais. Vamos lá. E por fim, aqui eu vou dar uma última dica que vai ser muito importante para vocês, que é realizar atividades físicas, ou qualquer outra atividade, uma leitura, um trabalho, ou você vai ler, ou você vai trabalhar, ou você vai estudar, mas a atividade física ajuda demais a você focar em outra coisa quando você deu aquela vontade de comer. Por exemplo, durante a tarde, você almoçou e depois de 3 horas você está morrendo de vontade de comer alguma coisa. Vai para academia. Isso eu faço e me ajuda muito, porque tira totalmente aquele foco que eu estava nas comidas, né? Em comer alguma besteira, em comer algum carboidrato ali. Então, isso me ajuda demais, até porque eu vou também malhar, vou ganhar massa muscular, vou estar nutrindo o meu corpo e me dando mais saúde. Então, atividade, aguarde a fome de verdade aparecer, tá? Assim você vai ter mais controle do seu corpo e também obterá mais resultado durante a sua caminhada. Então, atividade física, ok? Ou também estudos ou trabalho durante o seu dia, aí se você não pode malhar durante a tarde ou de manhã, vai fazer alguma coisa que te interesse e que tire o seu foco daquilo ali, tá? Pessoal aí, café é ótimo no jejum, arroz e machado, café com óleo de coco quebra o jejum. Existem 2 tipos de jejum, tá? O jejum metabólico e o jejum fisiológico, o jejum calórico. O jejum metabólico e o jejum calórico. O jejum calórico, você não pode comer calorias, então o óleo de coco quebraria esse jejum. Já o jejum metabólico é que você tem que controlar sua insulina, você não pode comer alimentos que te dê picos de insulina. Então, as gorduras boas, elas não te dão picos de insulina. Tem um índice glicêmico baixo. Então, as gorduras podem ir no café durante o jejum metabólico. Porém, atenção aqui. Quem precisa, por exemplo, emagrecer bastante, tem que ter muito cuidado de não ficar adicionando gordura em tudo quanto é coisa que vai comer. Por exemplo, toma 4, 5 cafés durante o dia, e aí em todo café bota uma colher de manteiga. Cuidado, porque gordura demais também pode prejudicar o emagrecimento, tá? Porque você está em cetose, que você pode comer o tanto de gordura que você quiser. Não, tudo com moderação. Por quê? É uma colher de gordura ali na carne que você vai fritar. Se a carne já for gorda, não precisa. Aí você joga um fiozinho de azeite na salada, porque isso já vai ser ideal
para você entrar em cetose, tá? Se quiser colocar uma colher de manteiga ou uma colher de óleo de coco no café e um café durante o dia, também não tem problema. Agora, 2, 3, 4 cafés com gorduras já prejudica um pouco e pode prejudicar o seu emagrecimento, a sua perda de peso. Então tenha muito cuidado com isso aí, tá? Meu maior problema é a sobremesa depois do almoço, a Rose falou. Então, dicas. Depois do almoço, tome um cafezinho, é muito importante, porque te ajuda demais a perder aquela vontade do doce, ou coma alguma sobremesa dentro de uma alimentação cetogênica. Por exemplo, um abacate, uma sobremesa que eu sempre falo aqui, que eu acho muito saudável e que ajuda demais, é o abacate amassado com um pouquinho de cacau em pó, porque vai reduzir aí, dá um sabor amargo, que também tira um pouco essa vontade de comer. E se você quiser adoçar um pouco, uma gotinha de stevia para não ficar muito doce. Porque o sabor doce também prejudica, porque ele traz, né, esse vício do açúcar. Então, vocês perderem cada vez mais esse sabor doce é muito importante, tá? Eu tento a cetogênica, mas sempre erro no meio do caminho. Por isso que é muito importante vocês saberem, ou vocês seguirem as dicas da página, tá? Eu sempre estou dando dicas, assistir as lives para vocês verem como fazer a cetogênica corretamente, verem onde está errando, ou também tem um guia, tem um método MQG45, onde a gente trabalha passo a passo ali o que vocês precisam fazer. E também eu analiso todos os dados de quem está errando, de quem não está conseguindo perder peso, de quem não está tendo resultados, para ver onde você está errando. Por exemplo, a Cristiane. A Cristiane, ela tinha vontade de comer, mas não sabia disso. Ela achava que era fome, que mesmo comendo dentro da cetogênica, durante todo o dia, por exemplo, ou em qualquer horário, isso prejudicava ela. Isso não prejudicaria ela. Mas aí ela estava errada, porque ela estava comendo demais e muitos alimentos, muitas calorias, né? Então, quando ela entrou no MQG45 e me trouxe todos os dados do que ela comia durante o dia e me falou, Carlos, eu estou com vontade de comer algo agora, à tarde. Aí eu falei, então coma isso, isso ou isso. Dei opções, né? Ela, não, mas eu tô com vontade de comer algo diferenciado, que me dê prazer e tudo mais. E aí foi que eu vi que ela não estava com fome, ela estava com vontade de comer. E ela não fazia isso só durante uma vez ao dia, ela fazia várias vezes ao dia. Isso prejudicava demais a caminhada dela, tá? Então é muito importante vocês também terem um guia, alguém que pegue na sua mão e leve vocês cada vez mais longe para ajudar vocês a ver o que você está errando no meio do caminho, tá? Deixa eu ver mais o que falaram aqui. Uma nutri me orientou a tirar carnes vermelhas, só usar frango na cetogênica. Eu não indico isso, baseado em evidências científicas, em estudos científicos, as carnes têm muitos nutrientes, são alimentos muito nutritivos, a não ser que você tenha algum problema com elas, que é muito difícil, né? Uma alimentação baseada em proteínas animais e vegetais, algumas frutas, é a melhor alimentação para o seu corpo e para a sua saúde, tá? Já fiz essa dieta, tive um super resultado, porém larguei a causa. Vamos voltar, Pri? Tem espaço ainda e tem tempo, porque seguir uma alimentação de verdade durante a maior parte do seu tempo, durante a maior parte da sua vida, é muito importante para você ter uma saúde melhor aí, tá? Então, pessoal, vamos só revisar aqui o que eu falei hoje, né? Fome e vontade de comer. Qual a diferença entre elas? A fome é quando você busca por qualquer alimento que seja agradável ao seu paladar, mas que te nutra, que te traga nutrição, que te traga nutrientes, que te dê energia, alimentos que vai saciar o seu corpo, né? Agora, a fome, você busca por uma sensação de conforto, você busca por prazer e por alimentos específicos que te dê aquele conforto ali na comida, porque você teve um dia estressante, porque você teve uma frustração no trabalho, nos estudos, ou está com ansiedade elevada, então você busca um conforto, uma satisfação na comida. Então a vontade de comer é isso. Então sempre que vocês tiverem assim, eu estou com fome agora, pensem, será que eu estou com fome de alimentos de verdade ou de alimentos específicos? Porque isso já vai ajudar demais. Só de você estar pensando, você já vai estar evitando ali, e aí depois que você vê mesmo que é vontade, que é fome, aí você come. Mas se não for, tenta evitar, tenta fazer outra atividade, porque isso vai ajudar demais. Tá? E depois, as dicas. Focar em comida de verdade, proteínas e gorduras boas, focar numa alimentação cetogênica, entrar em cetose, isso vai te ajudar a diminuir a fome e a vontade de comer, né?
quando você tem essa vontade de comer durante toda hora, durante todo o seu dia, a cetose vai te ajudar nisso aí, que você vai ter um controle maior da insulina, da glicose, e não vai ter aquele ciclo vicioso do açúcar. Outras dicas: beber um copão de água após quando tiver com vontade de comer, e não beber água durante as refeições. Muito importante isso também, tá? Porque se você bebe água durante as refeições, isso pode te dar uma falsa saciedade, você achar que já saciou, já encheu, e na verdade não, você encheu de água. E logo após isso, você vai ter fome novamente. Então, beber um copão de água, muito importante aí, quando você tiver vontade de comer. Não passou a vontade de comer, então bebe um café puro, principalmente para quem quer comer sobremesa todos os dias depois do almoço. Um cafezinho ajuda demais, puro, porque é um sabor amargo, tira aquela vontade do sabor doce, tá? Que mais? Ter refeições completas. Qual é o lema da cetogênica, para todo mundo lembrar aí? Coma quando tiver fome e pare quando saciar. Coma quando tiver fome e pare quando saciar. Então esse é o lema, você não precisa passar fome, você come comida de verdade e faz uma dieta, se torna uma máquina de queimar gordura, que eu sempre digo aqui, e sem passar fome, que é o mais importante, tá? Então, também outra dica que eu dei, que foi a dica final, que foi fazer exercícios e fazer alguma atividade que você goste para tirar o foco dessa alimentação aí, dessa vontade de comer, ok? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Pode mandar no chat. Macarrão com jaque, para quem não larga a massa, é uma ótima opção, é 0 calorias, 0 carboidratos, tá? Então, isso ajuda demais. Pessoal, esse foi mais um Café com Bacon. Hoje, focando na vontade de comer, decifrando aí essas estratégias, qual é a vontade de comer e qual é a fome de verdade, para que vocês tenham mais resultados e transformem seu corpo em uma máquina de queimar gordura. Eu sou Carlos Wagner e a gente se vê no próximo episódio. Se você quer ver mais conteúdos como este, você pode acessar o meu canal do YouTube. Nós estamos em outras plataformas, estamos no Instagram e no Facebook, tá? Então, esse foi mais um Café com Bacon e eu agradeço demais vocês estarem aqui